Está começando mais uns Donos da Bola. Eu sou o Bernardo Baitelli e o cara do meu lado é o Pedro Elias. Tudo certo, Pedrão? Só alegria, Bernardo Baitelli. Graças a Deus, tá hein? feliz hoje, né? Amigão, quase que eu fiquei desesperado ontem. Pela quinta-feira tudo certo também, mas já estamos chegando no final de semana. Mas o seu Vascão, meu amigo, meu Deus do céu, começou daquele jeito, porque o Vasco tem que vascaiar. Não, tem coisas que só acontecem com o time da Cruz de Malta. E a gente vai falar um pouquinho mais de Sul-Americana e Libertadores, porque os times brasileiros até que foram bem e você confere agora. Noite movimentada para os brasileiros na Sul-Americana e na Libertadores. E teve de tudo: virada, golaço, drama nos acréscimos e até gol contra bizarro. O Botafogo segue voando na Sula. Jogando no Newton Santos, o time venceu o Racing por 2-1 e manteve a liderança e a invencibilidade no grupo E. O primeiro gol saiu de um jeito improvável. Marco de César tentou cortar a jogada de Júnior Santos e mandou contra o próprio Patrimônio. O Racing empatou logo no começo do segundo tempo com Adrian Martínez de cabeça, mas o fogão voltou a crescer na partida. Matheus Martins ajeitou para Danilo bater rasteiro de esquerda. O goleiro Facundo Cambeses falhou e o volante garantiu mais uma vitória alvinegra. Quem também venceu foi o Vasco. Mesmo com o time reserva e sem Renato Gaúcho no banco, o Cruz Maltino bateu o Audax italiano por 2-1 de virada, lá no Chile, e chegou ao segundo triunfo seguido na Sul-Americana. O começo foi desastroso. Saldívia recuou mal, Fusato falhou feio e a bola morreu no fundo da rede. Mas o Vasco reagiu na etapa final. Spinelli sofreu pênalti em lance que ainda terminou com expulsão de Ortiz. O próprio atacante cobrou forte no meio do gol para empatar. Pouco depois veio a virada. Nuno Moreira encontrou o Matheus França, que enfim desencantou com a camisa vascaína. O atacante gingou e bateu cruzado para garantir a vitória. Na Libertadores, o Fluminense arrancou um empate dramático em Mendoza. O tricolor ficou no 1-1 com o Independente Rivadavia, graças a um gol salvador de John Kennedy nos acréscimos. O time argentino foi melhor em boa parte do jogo e abriu o placar com Alex Arce no segundo tempo. O Flu, porém, pressionou até o fim e conseguiu evitar a derrota no apagar das luzes. Mesmo assim, a situação segue complicada. A equipe de Luiz Ubeldia continua na lanterna do grupo C, com apenas 2 pontos. Já o Corinthians manteve a invencibilidade na Libertadores no sufoco. O Timão empatou em 1-1 com o Santa Fé na Colômbia, graças a mais um gol decisivo de Gustavo Henrique. O zagueiro apareceu de cabeça aos 47 minutos do segundo tempo para salvar a equipe, depois de Rodalega abrir o placar para os colombianos. Fechando a noite, o Cruzeiro segurou o empate sem gols contra a Universidade Católica no Chile, mesmo jogando com homem a menos. Antes da expulsão de Arroio, a Raposa até criou boas chances com Matheus Pereira e Caio Jorge, mas perdeu força depois do cartão vermelho. Ainda assim, o resultado mantém os mineiros vivos na briga pela liderança do grupo D. Cruzeiro e Universidade Católica estão empatados em pontos e saldo, enquanto Boca Juniors aparece logo atrás. O confronto na La Bombonera promete clima de decisão, hein? Pedro Elias, vamos começar primeiro com o Vasco da Gama, só para eu passar esse assunto. O Vascão já quase fez o primeiro gol contra antes do gol contra de fato, né? O time foi reserva, nem o Renato Gaúcho tava lá no Chile, mas é aquela coisa, que gol bizarro. Tem coisas que só acontecem com o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Saldívia fez a boa de recuar e o Fusato lá, ó, ele pensou, parou, respirou, pensou na mãe, saudade de todo mundo e a bola passou. E quando ele viu, já estava dentro do gol. Mas pelo menos o Gigante da Colina fez valer o time da virada, 2-1. Respiramos no grupo, tá tudo certo, tá tudo jóia. Ontem foi beleza, Depois de tudo isso, vitória, é isso que importa, né? Mas falando sobre os brasileiros na Libertadores, o Corinthians segue tranquilo, esse gol muito importante do Gustavo Henrique. Pensando até na próxima fase, né? As boas campanhas, você acaba decidindo o mata-mata em casa, o segundo jogo, e foi nessa levada que o Palmeiras conseguiu sempre chegar muito longe. No ano passado, o Flamengo sofreu bastante porque fez uma primeira fase ruim e quase foi eliminado também, né?
né, contra o Estudiantes e tudo mais. O Fluminense, esse golzinho pode ser salvador para a segunda vaga ali. E o Cruzeiro está no grupo do Boca, né? Um grupo difícil. Talvez o Cruzeiro tenha um pouco mais de dificuldade, mas os brasileiros estão sobrevivendo, estão indo bem, e ontem foi uma noite positiva, assim, ao meu ver. Foi uma noite positiva, sim, e falar um pouquinho da fase do Gustavo Henrique, que realmente está fazendo merecer mesmo essa convocação, talvez, numa lista do Ancelotti. Está vivendo uma boa fase, fazendo gol importantes e sendo decisivo também no sistema defensivo do Fernando Diniz. O Corinthians, que não tomava gol, né, há 7 jogos, acabou perdendo pro Mirassol. Ontem também tomou um golzinho do Rodalega, que jogou no Bahia. Se vocês não sabem disso, o Rodalega jogou no Bahia. E agora o Gustavo Henrique sendo decisivo tanto na defesa quanto no ataque. E a gente espera também os jogos de hoje da Sul-Americana e Libertadores. Pode jogar na tela, meu diretor? Os nossos jogos de hoje. Eu sei que tem São Paulo, Flamengo, Mirassol contra a LDU. Bicho papão pro Mirassol, mas jogando em casa, talvez pode aí... Esse jogo... parar o Daverson, que joga na LDU. Esse jogo se tornou muito importante para o Mirassol, porque eram 3 times com 6 pontos, né? O Mirassol, a LDU e o Lanús. Certo. E o Always Ready era o saco de pancadas quase desse grupo, mas na terça-feira venceu por 4-0, né? O time do Lanús em casa, e o Mirassol ainda vai jogar contra o Always Ready lá na altitude. Então é o time que ressuscitou. Se não vencer hoje, vai deixar para decidir na altitude, aí fica mais difícil, né? Legal também o Mirassol aí vivo no grupo, né? A primeira participação do Mirassol na Libertadores. E o Mengão joga fora de casa às 9h30 da noite, aquele jogo clássico. O Estudiantes empatou com o Cusco, né? Ontem, se eu não me engano, e deixou o Flamengo ainda na liderança. Ele não ultrapassou, o Flamengo nem jogou ainda, já tem 1 ponto na frente na liderança. Sim. Então, se vencer hoje, praticamente assegura a vaga e com grandes chances de terminar em primeiro, que era o que todo mundo já esperava, né, Bernardo? Bora falar da Sul-Americana. Os jogos de hoje aí a gente tem 2 brasileiros fora de casa, mas vamos falar com o Tricolor? O que seu coração tá dizendo sobre esse jogo, Pedrão? Cara, esse jogo tem de tudo pra ser horroroso, né? São Paulo e O'Higgins fora de casa lá no Chile, mas são os 2 melhores times do grupo, então talvez não seja tão ruim assim. O São Paulo vai com alguns titulares também para essa partida, diferente da última rodada diante do Milionários, quando só mandou reservas. E o O'Higgins está com 6 pontos, o São Paulo está com 7, 1 ponto a mais que o rival, então precisa vencer ou pelo menos um empatezinho ali para voltar com 1 ponto e segurar o O'Higgins na segunda colocação, né? A gente já tem a baixa certa do Lucas Moura, né, que tá fora da temporada por conta de uma lesão no tendão de Aquiles, mas com essa força máxima que o Roger Machado vai ter pela frente, pode sim trazer 3 pontinhos na bagagem. E o Bragantino fora de casa também contra o Blooming, se eu não me engano é altitude Blooming, então realmente... Bolívia é altitude. Bragantino já sofreu em casa contra o River Plate, perdeu de 1-0 com aquele gol, até aquele pênalti perdido do Eduardo Sacha, e vai ter que jogar contra o Blooming e a altitude para tentar trazer 3 pontinhos. É isso, Bernardo Bertelli. Bom, mantendo o nível de São Paulo e O'Higgins, ontem teve a Champions League com PSG e Bayern de Munique, e a finalíssima já está definida. O PSG está na final da Champions League. Mesmo sofrendo pressão no fim, o time francês segurou o empate por 1-1 com o Bayern de Munique, na Alemanha, e garantiu a vaga graças à vantagem construída no jogo de ida. A partida começou elétrica. Logo aos 2 minutos, Dembélé abriu o placar para o PSG, depois de uma bela jogada de Kvaratskhelia. O atacante francês chegou ao 7º gol nessa edição da Champions e colocou os parisienses ainda mais perto da decisão. O Bayern tentou reagir durante todo o jogo e conseguiu empatar já nos acréscimos do segundo tempo com Harry Kane. Os alemães ainda ensaiaram uma pressão final, mas não tiveram tempo para buscar virada. Como havia vencido o primeiro duelo por 5-4 em Paris, o PSG fechou o confronto com um agregado de 6-5 e avançou para a grande final. Final essa que será disputada no dia 30, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria. Além do peso da decisão, o confronto chama atenção pela forte presença brasileira. Ao todo, 6 jogadores do Brasil devem estar na final. Pelo Arsenal, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus chegam como peças importantes da equipe londrina. Magalhães virou referência na defesa. Martinelli segue sendo uma das principais armas no ataque pela velocidade e Gabriel Jesus oferece mobilidade e experiência no setor ofensivo. No PSG, os brasileiros também têm papel importante. Marquinhos continua como líder da defesa parisiense. Lucas Beraldo ganhou espaço e vive grande fase, enquanto o jovem goleiro Renato Marim, de apenas 19 anos, aparece como uma das promessas do elenco. A presença brasileira em finais europeias já virou tradição, mas essa decisão reforça como a nova geração segue ocupando espaço de destaque no futebol mundial. Tudo indica que a final em Budapeste terá clima de jogão
e muito protagonismo brasileiro em campo. E aí, Pedro Elias, a gente falou realmente que o PSG tinha essa força maior que o Bayern de Munique, mas jogando na casa do adversário, podia complicar um pouquinho, mas saiu na frente, logo no começo do jogo, com Ballon d'Or, Dembélé. E você acha? Que? Ballon d'Or, bola de ouro. Monstro, hein? Mandei mal? Não, isso aí é Mandei mal absurdo. Não. no meu francêsão aqui, no Mostrou inglês? a sua pluralidade de conhecimentos linguísticos. Que tô isso, entendendo. Bernardo Baitelli. Mas o que eu quero dizer, Pedro Elias? O Golden Boy. Vai ou não vai PSG e Arsenal? Pra quem vai a sua torcida, meu querido? Cara, o PSG já venceu no ano passado e eu acho que o PSG joga mais bonito, é mais legal de assistir o PSG. Uhum. Mas o Arsenal vencer, cara, seria muito bacana porque é um time super tradicional que ainda não tem Champions League. E tem tanto torcedor, né, do Arsenal que já sofreu tanto por tantos anos aí sem o protagonismo. Se vencer, cara, eu acho que vai ser muito mais comemorado do que o PSG, por exemplo. Então, é legal torcer para aquele time mais azarão, digamos assim, né? Eu gosto de torcer para esses tipos de time. Então, minha torcida vai ser pro Arsenal, mas se o PSG ganhar, tá tudo certo, vai ser merecido, porque tá jogando muita bola, né? A gente viu que há uns 2 anos atrás, quando tinha Neymar, Mbappé, Messi, Sérgio Ramos, o PSG não passava das oitavas. Loucura. E agora, com Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, um time mais coletivo, chegou pela segunda final consecutiva. É isso, Bernardo. Agora quer falar de um cara espanhol que quer ser brasileiro? Então, como é que é isso? Um jogador que nasceu na Espanha pode se naturalizar brasileiro e, defender a seleção brasileira. Bryan Bugarin, meia de apenas 17 anos das categorias de base do Real Madrid, é tratado como uma das grandes promessas do clube e da seleção espanhola, mas pode pintar na seleção brasileira. Segundo o jornal AS, já existem conversas para que o jogador defenda o Brasil. Nascido em Vigo, na Espanha, Bugarin é filho de mãe brasileira e conseguiu a dupla nacionalidade em março de 2025, o que abriu essa possibilidade. Ele começou na base do Celta de Vigo antes de se transferir para o Real Madrid, onde assinou seu primeiro contrato profissional em janeiro desse ano. Apesar de um começo de temporada atrapalhado por lesões, o meia voltou bem e vem chamando a atenção. Atuando pela equipe B na Liga Juvenil, que é a Sub-19, ele já soma 8 gols em 12 jogos, sendo titular em apenas metade dessas partidas. A multa rescisória é pesada, 75 milhões de euros, cerca de 440 milhões de reais. Bugarin já vestiu a camisa da seleção espanhola de futebol nas categorias de base, na Sub-17 em 2025. Mais recentemente, ficou fora de convocações, e isso teria acendido o alerta da Confederação Brasileira de Futebol, que planeja uma investida para tentar levá-lo para a amarelinha. Segundo o jornal espanhol, a decisão do jogador pode passar muito por questões familiares, o que aumenta as chances de uma escolha pelo Brasil. Esse tipo de situação não é novidade no futebol. Um caso recente é o de Nico Paz, ex-Real Madrid, que decidiu defender a Argentina, mesmo tendo nascido e crescido na Espanha. Vale lembrar que, mesmo tendo atuado pelas categorias de base da Espanha, Bugarin ainda pode escolher o Brasil sem problemas, já que não jogou pela seleção principal. E aí, será que ele pode fazer um trio com Endrick e Estevão no futuro? Cara, é uma posição que a gente precisa bastante, né? O meia armador e articulador, esse cara na nossa seleção não tem, tanto que o Neymar, né, tá sendo aclamado, né, por tanta gente, porque é uma posição carente. Só que tem que ver se ele joga futebol mesmo, né? Se ele é bom jogador, né? Só porque ele é europeu, você acha que vai? O currículo tá sendo, né, forte, né? Já jogou pela seleção espanhola de base e também pelo Real Madrid. Um cara ruim, provavelmente ele não é, né? Pois é, a gente tá tão acostumado de ver brasileiros se naturalizando, né? Porque a seleção tem tanto craque por aí que perde até espaço para outros bons jogadores, que essa agora o cara pode se naturalizar brasileiro e pode ajudar a nossa seleção. É o caso do Andreas Pereira. O Andreas Pereira é belga, mas se naturalizou brasileiro, já foi convocado pelo Brasil também, mas hoje não sei se tá com aquele espaço todo no meio de campo do Brasil. Uma pena o Verratti não poder, né, jogar pelo Brasil. Caleri. O Caleri também, né? Argentina é dureza, né? Bora pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Você perdeu todos os seus dentes e tem vergonha de sair com seus familiares. A Helenice sofria com esse problema. Antes do meu tratamento era muito ruim. Eu já não saía mais de casa para comer fora, não conseguia mastigar os alimentos direito, a minha prótese não parava mais na boca. Com a Ortovip, tudo mudou. E você que perdeu todos os dentes e quer ter uma vida transformada, aproveite e agende a sua consulta. Ortovip, construindo sorrisos, transformando vidas.
Chegou em São José dos Campos a cidade Sete Sóis, Vistas do Vale, a Smart Cidade da MRV. Tudo a uma caminhada de distância. Imagine ter um AP em meio à área verde, integrado com serviços e lazer completo. Um lugar planejado e seguro, com mais mobilidade para sua família. E se a luz do sol é para todos, morar na Smart Cidade da MRV também pode ser. Tudo que você sempre sonhou para morar, agora em São José dos Campos, cidade Sete Sóis, a Smart Cidade da MRV. Abril chegou chegando. Na Universo você sai de Honda Zero sem dar entrada. CG 160 Start. Entrada zero e parcelas a partir de R$ 772. NXR Bros 160. Entrada zero e parcelas a partir de R$ 934. XR Tornado 300 por R$ 34.500 à vista. Use o QR Code e chame a gente. No Vale e Litoral é simples. É Honda? Vai de Universo. Os donos da bola Carmopédia. Oferecimento Grupo Milclean. Paixão por cuidar. Volta com os donos da bola e agora chegou o momento dele, o compromisso marcado de toda quinta-feira. Quem vai ver? Chega pra cá, porquinho da Vinac, com toda a sua malemolência. Que Tudo isso, certinho, hein? meu irmão, beleza? Ó, hoje eu, em homenagem a ele, vim mais ou menos combinando, vai. Gostei do tom sobre tom aqui. Tom sobre tom, né? Mas ele trouxe um gol de um time que também veste um preto e um branco ali. Gol do Corinthians, o gol de Gustavo Henrique, que salvou aquele pontinho, né, porquinho? Gol importantíssimo, mantendo o Corinthians invicto na Libertadores. Você acertou em cheio, hein, Porquinho? Ele nunca erra, né? Nunca erra. Quem também nunca erra é a Vinac. 47 anos de história e mais de 100 mil sonhos realizados. Só a Vinac proporciona isso. Muito obrigado, Porquinho. Ainda bem que ele não trouxe aquele gol contra do Vasco. Nossa, que foi absurdo, né? Porquinho, valeu, viu? Nosso Porquinho nunca marca gol contra. Valeu, Porquinho. Semana que Forte vem a abraço. gente espera, hein? Tamo junto. Pedro, a gente falou com o Porquinho, vamos falar com ele? Antônio Carmo, no Carmopédia. Alô, meus amigos dos donos da bola, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a este que é o mais tradicional programa esportivo da TV do Vale do Paraíba. Estamos no ar, hein? Desde 2009, faz tempo, o tempo passa com muita rapidez. Gente, é o seguinte, Copa do Mundo está chegando, dia 18, convocação da seleção brasileira, dia 11 de junho, primeiro jogo da Copa, o México fazendo a abertura lá no México contra a África do Sul. E pela primeira vez a Copa do Mundo será disputada em 3 países diferentes. Já foi em 2, né? Coreia e Japão, quando o Brasil ganhou pela última vez. E pela primeira vez, 48 seleções. Já tivemos Copa do Mundo com 13 seleções, com 16 durante muito tempo, pulou para 24, 32 e agora 48. Eu acho interessante que realmente haja uma possibilidade maior de participação dos países, né? Que são 200 países aí filiados à FIFA, brigando por vagas na Copa do Mundo. Por isso, aumentou o número e 48 seleções estarão presentes. O Brasil, claro, é o único que participou de todas as Copas, será a 23ª Copa agora e o Brasil estará presente. Né? Muita desconfiança em torno dessa seleção, que é a única pentacampeã do mundo. Ganhou em 1958, 62, 1970, 1994 e 2002. Já lá se vão 24 anos. Aliás, o maior jejum do Brasil, né, em termos de ganhar a Copa, foi de 24 anos, 1970 a 1994. Agora de novo, 24 anos. Será que daí ganhou 2002 e agora vamos ter 24 anos de novo nesse ínterim aí, em que o Brasil não ganha a Copa do Mundo. Esse prazo longo, né? Quem sabe se repete, a superstição entra em campo e o Brasil volta a ganhar. Não é o favorito para ganhar a Copa do Mundo, não. A gente vai contar muita história da Copa aqui para você ao longo dos próximos dias. Toda quinta-feira a gente fala de Copa do Mundo, este evento maravilhoso que todo mundo gosta de acompanhar. Um abraço, boa quinta e até amanhã. Até amanhã, Antônio Carmo, valeu demais. Pedro Elias tem informações direto de Taubaté. Você estava lá na terra ao lado e eu quero saber o que aconteceu lá com o Taubaté Sub-20, é isso mesmo? Pois é, o torcedor do Taubaté tá com saudades do time, né? Já faz um tempo que não tem muita notícia, Sim. até porque não tem time neste momento, né? O time profissional
parou as atividades nesse segundo semestre, não vai disputar a Copa Paulista, então pelos lados do Joaquinzão não tem nada acontecendo no profissional, só que no Sub-20 eu fui lá hoje acompanhar o treino, conversei com o novo treinador, o Thiago Bielsa, olha esse sobrenome, sobrenome pesado no futebol, é um cara bem tranquilo, achei ele bem legal assim nos treinamentos, bem participativo, gosta de Tele Santana, de Guardiola, de Renato Gaúcho, por ter essas inspirações e que é bem ofensivo também. Ele até falou comigo sobre o sonho de jogar a Copa São Paulo, né? Comandar o time aqui em Taubaté com o Joaquinzão lotado. E o time do Taubaté tem alguns bons nomes, viu? Principalmente o centroavante carisma demais que chama Gabriel Ratão. Esse nome é 100% carisma, já passou pela Chapecoense, passou pelo Goiás e é a grande esperança de gols do Taubaté nesse Campeonato Paulista Sub-20 que começa no mês que vem, agora no dia 5 de junho. O Taubaté está na Série B, então entra para esse campeonato para tentar ser campeão, conquistar o acesso e voltar para a elite do estadual da categoria Sub-20. Então é um time assim, que quem se destacar pode até integrar o profissional do Taubaté, né? Eles até falaram que o sonho deles é jogar uma Série A2, uma Copa Paulista no ano que vem. Então, eles já estão no lugar certo, o caminho está pavimentado e o Taubaté, quem sabe, tenha bons meninos aí para o futuro fazer caixa também para o time, né? É bem importante. Até porque também tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior no início da temporada e muitos jogadores se destacaram, assim como o Caio, né? O camisa 8 do ano passado, camisa 10 nessa temporada. Maicon. Foi pro Goiás. Foi pro Sport primeiro, também. Depois pro Goiás. Então, e lembrando que nessa semana ainda a gente vai falar sobre esse Taubaté Sub-20. E a gente fez uma matéria super especial também com o Thiago Bielsa, o novo treinador do Sub-20. Você fica de olho aqui, confere tudo que a gente vai falar sobre essas notícias, essas atualizações do Taubaté Sub-20. Legal demais, Pedrão. Agora mudando de modalidade, o São José Basquetebol foi derrotado pelo Sodier Mesquita por 68-65 na noite dessa quarta-feira no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos. Um duelo válido aí pela 11ª rodada da LBF. Mesmo com o revés em casa, a equipe joseense segue na 6ª colocação da competição com 45,5% de aproveitamento. Já o time carioca ocupa a 7ª posição com 30%. O grande destaque das Águias foi a pivô Ju Souza, que registrou um duplo-duplo, com 24 pontos e 14 rebotes. Rai Santana também teve boa atuação e terminou a partida com 17 pontos. O São José volta à quadra na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite, quando enfrenta o Unimed Campinas novamente no ginásio Lineu de Moura. A entrada para os torcedores será gratuita. E o AD Taubaté, Pedro Elias, o que aconteceu? É isso aí, ontem o AD Taubaté estreou no Paulistão F com um empate diante do RB Bragantino. O gol das taubatianas foi assinalado por Alessandra ainda no primeiro tempo. O próximo compromisso do time comandado por Arismar Júnior será novamente em casa, só que no dia 7 de junho, contra o Mirassol, o Taubaté estreou contra um adversário difícil e fez inclusive o primeiro gol desse Paulistão, hein? Legal demais. A Alessandra tá de parabéns, o trabalho lá é muito bem feito. Boa sorte pro Taubaté nessa competição, né, Bernardo? E o Paulistão, ele é muito cruel, porque tem times de Série A do Campeonato Brasileiro, então o Taubaté já largou bem, empatando com um time de ponta, agora enfrentando o Mirassol. A gente deseja todo o sucesso, só que é mês que vem só. Hoje é dia 7 de maio, só que é só dia 7 de junho, quando enfrenta e recebe o Mirassol. Pedro Elias, bora falar de também Sub-20 do São José, Guará, Pinda e Primeira Camisa. A semifinal, os jogos estão voltando. Segundo jogo da Copa de Adora Band, Pinda e Primeira Camisa, amanhã às 10 horas da manhã. E o São José também, no amanhã, vai enfrentar o Atlético Guará no Martins Pereira. Os jogos estavam sendo no CT, Ninho da Águia, mas agora o Martinzão vai receber esse jogo de volta. E aí, Pedrão, 4-0 o primeiro jogo pro Pinda e agora o 0-0 prevaleceu no placar do São José. Aqui o Pinda provavelmente vai passar, né? Já vai ser por 4-0 e São José e Guaratinguetá vai ser clássico, vai ter faísca, vai pegar fogo. Eu não consigo nem dar um palpite pra esse jogo. É melhor ficar em cima do muro, né? Bora pro intervalo? Bora! Já já a gente volta com mais Donos da Bola. Elo Tintas apresenta Amnésia, a festa. Em junho, o Grupo Band Vale traz uma edição ainda maior com a melhor banda de flashbacks do Brasil, Liga Joe.
tocando os clássicos de todos os tempos. Amnésia, a festa com Liga Joe. Antes e depois do show, o DJ Oca toca os hits do passado. E ainda, Pocket Show com Denis Florentino, piano e voz. Amnésia, a festa com Liga Joe. 5 de junho, no Palácio Sunset, em São José. Ingressos pelo facilitaingressos.com.br. Patrocínio Elo Tintas. Pensou em tintas? Pensou Elo Tintas. No Urbanova, em São José. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Ô mãe, vou te contar um segredo. O Vale Cap especial do Dia das Mães tem 800 mil. 800 mil? Eu vou contar pra minha mãe também. Agora você já sabe. Compre já o seu. Vamos que o sorteio é domingo. 800 mil. 800 mil. 800 mil. 800 mil. 800 mil. 800 mil. Além de concorrer ao Giro da Sorte primeiro, segundo e terceiro sorteio, você concorre a 800 mil reais no quarto sorteio. Vale Cap, ajude e concorra. Ser mãe é virar o mundo de alguém. E no Dia das Mães, eles querem entregar tudo para nós. No Colinas Shopping, a escolha vai além do presente. A cada R$700 em compras, concorra a Vale Viagens de R$40 mil. Serão 2 ganhadores. Porque a sua mãe merece um mundo. Colinas Shopping. Compre um presente para celebrar e concorra a uma viagem para eternizar. Os donos da bola. Oferecimento Universo Honda, sempre uma perto de você. De volta com os donos da bola. E olha, Bernardo, nós temos agora uma presença ilustre. Sofia Medina, irmã do Gabriel Medina, bateu um papo com a gente. Você confere agora. Tô muito feliz de estar aqui em Tamambuca. É um lugar muito especial, é lindo aqui. A galera, o amor da galera, assim, pelo surf que tá aqui, é muito legal isso. E tô feliz de estar dando certo, um passinho de cada vez, focar para as próximas baterias. Mas, se Deus quiser, baterias. Mas é isso, tô muito feliz de estar aqui, tá uma vibe legal e grata de estar aqui com a minha família também. Agora eu lidero esse ranking, então acaba sendo uma responsabilidade, né, essa liderança de ranking, mas eu tô muito feliz com tudo que vem acontecendo. Acho que depois de tempos difíceis vem tempos bons e assim vai, então acho que tem que continuar com o pé no chão, como eu falei ali, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, sabe, mas a gente tem que continuar perseverando e continuar fazendo o nosso, de amor, de coração. Então tudo que tá acontecendo eu só tenho a agradecer agora e focar para que eu consiga permanecer. Verdade, sempre teve comparação eu e meu irmão, mas eu levo muito numa boa, assim, a gente é muito próximo no pessoal, então acho que é até bobagem eu ficar incomodada com essa comparação, porque eu adoro a pessoa dele, assim, eu acho que ele é incrível e ele me inspira em vários jeitos, assim, e o processo dele, tudo com Deus e com o esporte, como ele tá agora nesse momento, eu fico muito feliz por ele. Acho que todo irmão quer ver o outro bem, né, então acho que tô feliz da gente estar nessa pegada, assim. Meu sonho é ser campeã mundial um dia, acho que é o sonho de quase todo mundo que se inscreve nesse campeonato. Mas é um passinho de cada vez e tenho muitos sonhos, né? Acho que tem que ter sonho para motivar, mas eu quero muito estar na elite um dia. É isso aí, Sofia Medina, craque, foi a campeã desse QS, inclusive ela tá no QS, depois pode ir pro Challenger e aí sim pra Elite. E ela é a líder do QS, então provavelmente já vai pro Challenger e aí vai faltar só mais um passinho pra Elite, hein, Bernardo? E aquele talento realmente tá no DNA. Sofia Medina, um prazerzaço ter falado com você também. Simpatia em pessoa, atendeu muito bem a nossa equipe e a gente vai falar com ele. Luiz Eugênio Silva. E aí, Luiz? Que isso, outro craque. Já surfou na tua vida? Nunca surfei na minha vida e não sei se surfarei um dia. Que isso, cara? Que isso? Nossa, é só pra quem sabe mesmo, é só pra Sofia, é só pro irmão dela, pra quem manja só, só né? Pra quem sabe, né? Só de olhar eu já fico, meu Deus Nem do céu. Na prancha de isopor lá, o jacarezinho lá? Na de isopor a gente só deita ali, dá umas remadas e fala, aqui ó galera, filma eu aqui ó. Só tá fazendo uma coisa, né? Ele surfa no Bota mar no Instagram. É isso, Eugênio? Aí eu garanto. É isso aí. Um monstro. É daí. Valeu, Eugênio. Bom jornal. Tamo junto. Falou, galera. Bom descanso pra vocês.